Tema desta noite, pré-existência. Diga pré-existência. De novo, pré-existência. Você vai receber milagres através do conhecimento. Os milagres, os sinais, os prodígios acompanham aqueles que creem. Então, quando você crê naquilo que Deus fala, naquilo que Deus lhe revela, é natural os milagres te acompanharem. Você não precisa correr atrás de sinais. Os sinais vão te acompanhar. A Bíblia diz, eles hão de acompanhar aqueles que creem. E que você, ao misturar fé à palavra nesta noite, possa ver os sinais manifestos em sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 29 e o versículo 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, aos que, não são todos, aos que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, veja, aos mesmos que ele conheceu de antemão, aos que ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus tem filhos criados em espírito antes da fundação do mundo. Filhos que ele conheceu em espírito, que são a sua imagem e semelhança em termos espirituais. E que ele predestinou em amor para serem conforme Jesus Cristo. Para serem salvos por Jesus Cristo, para o louvor da glória de Deus. E por serem predestinados, ao seu tempo foram chamados. E ao serem chamados, Jesus se apresentou a eles e eles foram justificados. E ao serem justificados, a obra completa foi estabelecida e foram glorificados. Aqui estão os eleitos, os escolhidos, os predestinados, parte deles, logicamente, não é? Aqueles que têm destino certo, a vida eterna, o paraíso. Diga graças a Deus por isso. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado e bendito, nós te louvamos e te bendizemos por tanta revelação, conhecimento das Sagradas Escrituras. Pai, nós te louvamos porque aqui, Pai, nós não temos nada por particular elucidação, Jesus. Não é eu acho. Aqui nós dizemos está escrito. E o Espírito que está por trás da letra nos revela mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Aprove ao Senhor revelar aquilo que era para os gentios predestinados, através do apóstolo Paulo. E através hoje de uma grande reforma no mundo, o Senhor está trazendo esta revelação à tua igreja, ao teu povo. E eu te louvo, porque esta igreja faz parte deste povo que está tendo os olhos iluminados para conhecer aquilo que estava em mistério. Fala-nos hoje, Pai, a respeito da preexistência dos nossos espíritos. Revela quem ainda não conhece esta verdade, Jesus, e que este conhecimento faça diferença na vida de todos. Assim eu oro com fé, em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigada, Tiago. Louvado seja Deus. Amém. A Deus toda a honra e toda a glória. Amados do Senhor, eleitos, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, famílias benditas do Senhor sobre esta terra, reino de sacerdotes, ministros da nova aliança, a graça de Deus. A nossa preexistência é real. E nós vamos ver isso hoje, através dos textos bíblicos. Vamos receber muito conhecimento a respeito da nossa pré-existência. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade de entender a pré-existência dos eleitos de Deus, a pré-existência dos filhos de Deus. Muitas pessoas não conseguem enxergar além do tempo e não conseguem perceber que nós somos seres espiritualmente eternos, criados à imagem e semelhança do Senhor. Eu quero hoje abordar no ponto 1 esta
realidade da nossa pré-existência. Onde nós estávamos antes de recebermos um corpo físico, antes de sermos gerados nos ventres das nossas mães, nós já existíamos. Esta é a doutrina da pré-existência. Os nossos espíritos foram criados antes do nosso corpo. O nosso corpo e o nosso espírito não têm origem exatamente no mesmo dia, no mesmo tempo. E nós estávamos com Deus antes da fundação do mundo. Em algumas versões bíblicas, o versículo diz antes da criação do mundo. E como seres eternos, saídos de Deus, a imagem e semelhança espiritualmente de Deus, nós retornaremos para Ele. Então, nós cristãos, nós que temos o conhecimento da palavra, da graça de Deus, os olhos iluminados, a revelação destes mistérios, hoje nós nos sentimos seguros, hoje nós nos sentimos amparados, porque nós sabemos de onde nós viemos e nós sabemos para onde nós vamos. Antes de nós termos um corpo, igreja, nós já tínhamos um espírito. E eu quero agora costurar isso, que eu acabei de afirmar aqui, tudo que eu falei, com a palavra de Deus. Então, dentro deste tópico, que nós estávamos com Deus antes da fundação do mundo, e nós vamos retornar para o lugar onde estávamos, eu quero lhe mostrar na Bíblia. Ponto 1, quero lhe mostrar que nós fomos escolhidos e predestinados por Deus antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículos 4 e 5, ele diz: assim como nos escolheu nele, nós estávamos ainda nele. Nele quem? No Senhor. Antes da fundação do mundo. Abra o seu coração, abra a sua mente e ouça o que o Espírito lhe diz. Ele nos escolheu, ele, foi o próprio Senhor, que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então nós somos escolhidos para ser salvos, porque ninguém pode ser santo e irrepreensível sem passar pela salvação, sem passar pelo novo nascimento, sem passar pela obra do Espírito Santo, chamada regeneração. Então o Senhor nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, isto é um gesto de amor. Versículo 5, em amor, nos predestinou. Predestinação é uma doutrina bíblica que constitui a coluna vertebral de toda a Bíblia. Se você não receber esta revelação, se você não compreender a predestinação dos espíritos, dos eleitos, você não entende muitas partes da Bíblia, você não entende muitas ordens de Deus, muitos atos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Em amor, ele nos predestinou para ele. Você foi predestinado não para o diabo, não para ir para o inferno, não para arder a vida eterna inteira. Você foi criado e foi predestinado para Jesus, para ele, para a adoção de filhos, para ser filho de Deus. Por meio de Jesus Cristo é que essa obra se manifesta, se consolida, segundo o beneplácito de sua vontade. Quer dizer que a predestinação é segundo a vontade de Deus. O beneplácito, a bondade extrema de Deus, o amor extremo de Deus, fez com que Deus, ao criar o seu espírito, lhe predestinasse para ser dele. Você jamais poderia ser do diabo. Você foi feito por Deus, criado por Deus, escolhido por Deus, eleito por Deus, predestinado por Deus para ser dele. Diga graças a Deus. No tópico número 2, nós vamos ver que o Senhor explicou isso que eu estou lhe explicando agora a um homem de Deus, a um servo de Deus chamado Jó. O Senhor fala da pré-existência a Jó. Ele fala isso lá no livro de Jó, no capítulo 38, versículos 1 a 7 e depois o 21. Então, veja que coisa interessante. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Antes de nós irmos para frente, você se recorda de que Jó, a Bíblia afirma que ele era um homem justo, que ele era um homem reto. A Bíblia diz que, de repente, por permissão de Deus, ele se vê doente, da cabeça aos pés. Você sabe que a Bíblia diz que ele perde tudo,
ele perde toda a vida material dele, todos os seus bens, ele perde todos os seus filhos, ele perde tudo. E ainda fica com uma mulher do lado dele, que olha para ele naquela condição, e ainda é uma voz adversária que diz para ele: olha para você, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela diz para ele: amaldiçoar a Deus e se matar. Então veja, este mesmo Jó, nós sabemos que quando ele se viu daquele jeito, ele tentou buscar respostas. Por que ele estava passando por aquilo? Por que aquilo tinha sido a vida dele naquele momento? Porque ele tinha sido acometido por todos aqueles males. E ele começa a receber uns amigos que tentam também responder para ele por que ele está passando por aquilo. E um fala uma coisa, o outro fala outra. A maioria deles acusa Jó. Normalmente o que as pessoas fazem quando um filho de Deus passa por uma grande provação na vida. As pessoas não têm o que falar, elas não têm respostas para aquilo, e elas começam muitas vezes a acusar. Ah, é pecado que tem na sua vida, é falta de santidade, é falta disso, você, veja o que você fez. Esses amigos de Jó começaram a falar essas coisas para ele também. E Jó começa a questionar a Deus, e num determinado momento, Jó começa também a se autoexplicar, a dar autoexplicações para aquilo que ele estava vivendo. E Deus entra nesse processo e diz: pode parar, está tudo errado. Não é nada do que os teus amigos estão falando, não é nada do que você mesmo está falando para justificar por que você está passando por este momento terrível na sua vida. E aí, do meio de um redemoinho, Deus vai responder a Jó sobre aquelas indagações todas. E Deus começa respondendo com perguntas, para depois ele fechar a revelação. Vamos ver então o que Deus fala para Jó. Quem é este? Ele está falando do próprio Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem? Então o que Deus está falando para Jó? Que Jó era uma pessoa que, por não conhecer os desígnios de Deus, ou seja, aquela situação que Jó estava passando, professor Fábio, estava dentro dos desígnios de Deus, ele é que não sabia. Então, quando nós não conhecemos os desígnios de Deus, e nós começamos a conjecturar e a falar aquilo que a gente acha, pode ser por isso, deve ser por aquilo, Deus diz que isso é escurecer os desígnios. Nós estamos falando coisas que não têm nada a ver com os desígnios e os propósitos de Deus. E Deus fala isso para Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem? Então, toda vez que a gente não tem conhecimento, a gente escurece os desígnios de Deus. A gente começa a fazer aquilo que popularmente se diz atirar para todo lado. A gente começa a justificar, é por isso, deve ser por aquilo. Não, me falaram que é por aquilo. E Deus diz, não é nada disso. É por desígnios meus. Mas se você não tem conhecimento, você escurece os meus desígnios. Versículo seguinte diz assim o Senhor para Jó: cinge, pois, os teus lombos, cinge, pois, os lombos como homem. Ou seja, ponha-se no seu lugar, Jó. Não queira ser Deus para dar respostas que você não tem. Então, cinge, pois, os lombos como, quer dizer, se prende, leva cativo. Hoje nós chamamos isso, no palavreado do apóstolo Paulo, leva cativo os teus pensamentos. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei. Agora quem vai fazer perguntas é o Senhor para Jó. E tu me farás saber. O que o Senhor estava falando para Jó, em outras palavras, é assim: você não está dando tantas respostas para você justificar por que você está passando por essa situação? Agora eu vou te fazer algumas perguntinhas, vamos ver se você tem as respostas para mim. Era isso que Deus estava falando com Jó, né? E continua ali Deus falando: Jó, onde estavas tu? Aí Deus pegou pesado com Jó, né? Porque ele pergunta assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? O que é isso? Quando eu criava todas as coisas. Quando eu estabelecia tudo, todas as regras, todas as leis físicas, as leis químicas. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, não é dízimo de 10ª parte, é de dizer. Me diz, Jó, se tens... Quer dizer que ele sabia que Jó não tinha entendimento. E ele estava perguntando:
Eu acho que Deus está perguntando isso hoje para muita gente aqui. Onde você estava, Sensei? Onde você estava? Onde você estava, doutora Maria Elisa? Onde você estava, Clóvis? Onde você estava quando Deus criava todas as coisas? Quando Ele lançava todos os fundamentos da terra? A pergunta que Ele fez a Jó, Ele faz hoje. Para ver se a gente tem entendimento. E quando a gente não tem entendimento, a gente pensa. A gente não sabe responder. Onde eu estava? Então, dependendo de qual a sua origem religiosa, vem uma pergunta aí, vem uma resposta aí. E normalmente vem uma resposta aí, não tem nada a ver com a resposta de Deus, com a revelação da verdade, né? Então, Deus continua as perguntas. Enquanto Jó está pensando onde ele estava dizendo assim, quem lhe pôs as medidas na fundação do mundo, da terra, de tudo que Deus criou? Quem pôs as medidas? Se é que o sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quando eu criava todas as coisas, quem é que fez as regras? Quem que fez as medidas de tudo? De quantidade de água, quantidade de terra, quantidade de ar, o peso de tudo. Quem é que estendeu sobre... Quem colocou tudo no lugar onde está? Diz o versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Ele estava dizendo... Você sabe como as coisas, quem que fez tudo isso? Quem estabeleceu, quem determinou cada coisa? Versículo seguinte. Agora Deus, fechando a série de perguntas, dá a resposta, porque Deus é maravilhoso. Então ele começa lá dizendo assim, primeiro leva os teus pensamentos cativos, não escureça os meus desígnios, ok? Com palavras sem conhecimento. E me diz, onde é que você estava? Quando eu criava todas as coisas, quando eu estabelecia as medidas, as leis físicas, as leis químicas, quando eu colocava o tamanho de cada coisa, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Deus fecha a sequência de perguntas nesse momento, dando a resposta. Ele diz, onde você estava? Lembra-se que foi essa a primeira pergunta. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Estrelas da alva não são as estrelas luminosos do céu. Porque os luminosos, esses astros luminosos não cantam. Estrelas da alva, você sabe, é uma expressão usada para anjos. Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã. Amém? Os anjos, aqui, Deus está falando, na criação, quando eu fazia tudo isso, lá estavam juntas as estrelas da alva cantando alegremente. O Senhor está falando que os anjos estavam na criação, cantando alegremente e rejubilavam todos os... Isso significa que todos os filhos de Deus, eu e você, e todos os outros que são filhos, que Ele de antemão conheceu, predestinou, esses estavam na criação. Como eu estava lá? Em espírito, o seu espírito e o meu foram criados junto com todos os espíritos de todos os filhos de Deus, ao mesmo tempo. E nós assistimos em espírito, não tínhamos corpo, a criação junto com todas as estrelas da alva. Diga glória a Deus! Isso é maravilhoso ou não é? Isso é maravilhoso. Porque nós não passamos a existir quando os nossos pais nos conceberam. Nós não passamos a existir quando nós nascemos, quando o nosso corpo foi formado. Nós temos uma existência prévia. Aqui não tem nada de reencarnação, hein? Em nome de Jesus. Nós estamos falando de pré-existência. Isto significa que o nosso espírito foi criado antes do nosso corpo físico. Ok? Então, recordando, o que Deus perguntou para Jó? Onde você estava? Onde você estava na criação? E deu a dica para ele.
Todos os filhos de Deus estavam lá. Jó, onde você estava, Jó? E agora o Senhor maravilhosamente diz no versículo 21. Jó, tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Eras nascido. Nascido como? Em espírito. Nele, no Senhor, nós já existíamos em espírito. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém? E ele diz, é grande o número dos teus dias. Ele não está falando da idade física, da idade cronológica, do corpo de Jó. Ele está falando que é grande o número dos dias desde que ele foi criado em espírito, antes da fundação do mundo. Então, amados, eu brinco nos seminários quando a gente dá essa doutrina, um dia inteiro estudando sobre muitas coisas que são mistérios para a maioria do povo de Deus. Eu digo assim, terminaram os nossos problemas quando nos perguntam a idade. Você quer ver por quê? Pergunte a minha idade. Seria uma falta de respeito totalmente, né? Pergunte, meu presbítero. Pode perguntar que estou lhe permitindo. Qual a minha idade? A mesma que a sua. Mas aí pode ser que você diga, vocês devem ter a mesma idade, ou próximas, né? Tal, mas vamos pegar Bia. Bia, pergunte, que idade a bispa tem? Eu sei que você é educada, você não faria essa pergunta. Qual a minha idade? Bia, como eu sei que você é filha de Deus, uma salva, uma eleita, eu tenho a mesma idade que você, Bia. Yes! Eu tenho a mesma idade da Bia. Os irmãos estão entendendo? Porque é grande o número dos nossos dias. Os nossos espíritos têm a mesma idade. Entenderam? Está feliz? Muito bem, glória a Deus. E aí Deus revelou a Jó que havia mais desígnios do que ele imaginava, que ele não conhecia, mais mistérios, e Deus começa a revelar que ele não é uma pessoa que passou a existir quando ele foi gerado fisicamente, e que tudo aquilo que ele acometeu não era uma coisa assim, sabe, à toa. Aquilo tudo fazia parte de desígnios do Senhor, porque a vida de Jó era muito mais importante do que o próprio Jó supunha. Tá bom? Como a sua vida é mais importante do que você jamais imaginou. Ponto 3. O Senhor nos formou. Você entende que uma coisa é criar espíritos, outra coisa é dar forma. Entende que são coisas diferentes? O que é formar? Formar é dar forma para aquilo que não tem. Então, os nossos espíritos foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Quando nós dizemos assim, que Deus fez seus filhos à sua imagem e semelhança, quando Deus nos criou, Deus não tinha corpo. Ele não tinha se manifestado ainda na pessoa de Jesus. Deus é espírito. Então, quando Deus nos criou, Deus criou espíritos. Mas Deus deu forma a esses espíritos criados para cumprirem desígnios aqui, nesta terra. Então, Jó, capítulo 10, versículos 11 e 12. Agora é Jó falando de posse desta revelação. E ele diz assim, de pele e carne me... Qual é a palavra? De pele e carne me vestiste, porque eu sou o quê? Eu sou um espírito. Então, o meu espírito foi vestido. Alguma coisa foi vestida de pele e carne. De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. O Senhor foi dando forma. O Senhor foi fazendo um corpo para abrigar aquele espírito. Versículo 12. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou, a mim. Agora Jó sabe qual é a verdadeira identidade dele, qual é a essência dele. Jó disse, eu sou um ser espiritual. O Senhor, na sua benignidade, na sua benevolência, formou um corpo para me guardar, para me
cuidar. Então, o que é que está guardado? O espírito. O que é que está revestindo esse espírito e guardando o nosso espírito? Um corpo, pele, carne, ossos, tendões e tudo mais que Deus criou na sua perfeição. Diga amém. Então, diga, eu sou um espírito que ganhou um corpo para guardar o espírito. Você está entendendo? Amém? Muito bem. Vamos então para o próximo, ponto 4. O Senhor criou os nossos espíritos. Bispa, onde eu encontro mais isso? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olha agora a revelação. Homem e mulher Ora, primeiro, Deus criou os seus filhos, à sua imagem e semelhança, espiritualmente falando. É por isso que aqui diz, homem e mulher os criou. Se houvesse um corpo físico, o homem e a mulher fisicamente já são diferentes. Então o que é que Deus criou? Deus criou todos os espíritos, de todos os eleitos, de todos os filhos, homens e mulheres. Deus os criou. E depois Deus revestiu com um corpo masculino ou feminino para cumprir desígnios dele nesta terra. Diga glória a Deus. Está claro isso? Muito bem. Glória a Deus. Ponto seguinte, 6. O Senhor, 5, nos revestiu de carne. Então, criou os espíritos. E aí, você viu, no capítulo 1, Gênesis 1, ele fala que criou os espíritos dos homens e mulheres. Homem e mulher os criou. E no Gênesis 2, 7, o Senhor fala o quê? Olha a diferença. Então, não é mais criou a palavra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Quem é esse primeiro homem que ganha um corpo físico? Adão. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus cria um espírito, depois Deus, para o primeiro homem, faz um corpo, forma do pó da terra, reveste esse espírito, este é Adão, e sopra ali o fôlego de vida e esse homem passa a ser então alma vivente. Então, ele ganha uma alma, que é aquilo que vai fazer cumprir os desígnios, se comunicar aqui, é aquilo que vai fazer com que o homem tenha vontade, que o homem tenha pensamento, raciocínio, sentimentos, sensações e tudo mais. Deu para entender? Amém. Glória a Deus. Ponto 2. Já falei de antes da fundação do mundo. Então, para Deus, tudo está determinado desde a eternidade. E no tempo dele, vai se manifestando. Então, o meu espírito, o seu espírito, estou falando de pessoas de Deus, de pessoas que são para a salvação. Já havia sido criado. No tempo em que Deus vai estabelecer um desígnio para esse espírito, Deus permite que esse espírito seja revestido de carne no ventre de alguém, da nossa mãe, para cumprir os seus propósitos nesta terra. Mas tudo já estava determinado antes. Ok? Amém? Você já reparou que existem pessoas que às vezes vão dar um testemunho na obra de Deus e elas dizem assim, homem ou mulher, enfim, diz assim, olha, a história, eu não sei como eu estou aqui, como eu estou viva. A pessoa não sabe deste mistério aqui, né, da determinação de Deus. Porque a minha mãe tentou me abortar de todas as maneiras possíveis e imaginárias. E não consegue. Porque tem pessoas, amados, que são de Deus. E que precisam estar aqui para cumprir aquilo que Deus determinou. E uma determinação de Deus não pode ser mudada, anulada, negada por qualquer coisa humana. Não existe como. Então, Salmo 139, 16, o salmista Davi também sabia disso. E ele diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Vamos parar aqui. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Que substância? Todo mundo pensa que é um feto. Não é. A substância informe é uma substância que não tem forma. O feto,
ou seja, embrião, ou seja, como a gente vai chamá-lo cientificamente, desde a concepção já tem forma. Você já viu filmes científicos, você já viu tantas explicações, livros, que na hora da competição, na hora da concepção, mal dá para enxergar, mas quando se identifica uma forma, diz, é como a cabeça de um alfinete, aquela pontinha, aquela bolinha da cabeça do alfinete. Mas aquela bolinha pequenininha da cabeça do alfinete já tem forma. Então, o que os olhos do Senhor viram? Uma substância ainda informe, uma substância que não tem forma. Isso significa que os olhos do Senhor viram o nosso espírito. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Diga glória a Deus. Isso é a soberania de Deus. Isto aqui é um Deus que determina todas as coisas lá atrás. Ou seja, já determinou. Jeremias também tinha essa revelação, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, olha só, como isso tudo é perfeito em Deus. Nós vimos o salmista falando, Jeremias falando. O que ele está falando? Antes que eu te formasse no ventre materno, Deus está dizendo para Jeremias, antes que você tivesse forma no ventre materno, antes da tua concepção, eu te conheci. Por quê? Porque a verdadeira identidade, a verdadeira essência de Jeremias, sua e minha, é espiritual. E antes que saísses da madre, para você ver a determinação dos desígnios de Deus lá atrás, antes te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, o que nós vamos cumprir nesta terra já está determinado antes da fundação do mundo. Diga graças a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, se Adão nos fez morrer, porque não era o plano perfeito de Deus quando nos criou e nos formou, mas se pela ofensa, pelo pecado de Adão, todos pecaram e todos morreram, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, isto só é recebido através da fé, quando somos salvos por Jesus Cristo. O dom da justiça, a abundância da graça. Estes, você e eu, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, o reinar que Deus tinha determinado para você e que o pecado de Adão matou a você e matou a mim, Jesus Cristo, um só, por meio dele, veio nos devolver esse reinado. E através de Cristo, você pode reinar em vida. Diga graças a Deus. Ponto. Está todo mundo assustado? Vocês estão com as caras assim, ó. Não. Está confortável? Está muito confortável. Ponto 3. Deus só chama aqueles que têm o nome escrito por ele no livro da vida. Então aqui cai por terra mais um dogma da igreja evangélica, mentira, errado, coisa completamente humana, distorcida, que nada tem a ver. Com certeza, se você já veio de uma igreja evangélica, especialmente as legalistas, as tradicionais, você já viu um apelo. Quem sabe você já participou de um apelo, já foi a esse apelo, já cedeu a esse apelo de alguma forma. Se você não foi, você já deve ter visto pastores orarem assim, até na televisão, quando você assiste cultos transmitidos pela TV ou pela internet. Quando se faz um apelo, as pessoas erroneamente já dizem quem quer aceitar Jesus. Jesus não é mercadoria para ser aceito. Jesus é o Senhor. Ele é que nos aceita como nós somos, como nós estamos e nos transforma. Mas as pessoas normalmente fazem aquele apelo, quem quer aceitar Cristo, e as pessoas vão à frente. E quando elas vão à frente ali, enfim, e tem aquele momento com o Senhor, logo em seguida, o pastor que está dirigindo aquele apelo, ele faz uma oração. E a oração normalmente tem uma fala, que é assim: Senhor,
escreve agora o nome desses homens e dessas mulheres no livro da vida. Quem já ouviu isso? Então tá. Então isto agora tem que ser anulado. Porque isso é sofisma, é altivez, é uma fortaleza no meio da igreja de Jesus Cristo, no meio do povo de Deus. Porque o Senhor não está fazendo nada agora. O Senhor apenas está manifestando aquilo que Ele já fez, determinou antes da fundação do mundo e consumou na cruz do Calvário. Então, tudo o que Ele tinha para fazer, Ele fez na cruz, consumando o plano perfeito, determinado lá atrás, antes da fundação do mundo. O que Deus está fazendo agora? Manifestando o que Ele determinou e consumou na cruz. Ou seja, o nome de todos os que vão ser salvos ainda, e os nossos nomes, que já somos salvos por Jesus, estavam no livro da vida lá atrás, quando Deus nos criou em espírito. Esses nomes já foram todos determinados por Deus. Então, é muito importante que a gente desfaça esse erro crasso, esse erro doutrinário terrível, que é Deus escrevendo e apagando o nome do livro da vida. Não existe isso, né? Você sabe, existem ministérios que a pessoa tem um encontro com Cristo, como eles dizem, aceitam Jesus, aí põe o nome no livro da vida. A pessoa peca, e aí eles oram, dizem: Senhor, apaga o nome dele do livro da vida. A pessoa se arrepende, se converte, volta para os caminhos do Senhor. Senhor, escreve de novo o nome dele no livro da vida. Como se Deus, né, fosse um secretário aqui, de alguns líderes, que ficasse escrevendo e apagando. E eu costumo brincar, para suavizar um pouco a tensão, porque isso é uma coisa muito séria no meio evangélico, dizer que lá no céu não tem o anjo borrachão. Anjo, escreve. Ih, pecou. Anjo, apaga. Se arrependeu, voltou. Anjo, escreve. Ih, agora pulou a cerca. Anjo, apaga. Eu costumo dizer que a página de alguns já teria furado. Uns irmãos dizem: não, eles passam branquinho, bispa. Alguns vão mais a fundo e dizem: que papel, bispa? Eles deletam e depois eles inserem de novo. Oi? Moderno. Não existe nada disso. Não existe nada disso. Apocalipse capítulo 17, versículo 8 diz assim: a besta que viste, esta é uma figura de Satanás, e João viu essa figura como forma de uma besta. O Senhor diz para ele: você viu uma besta. A besta que você viu era e não é. O diabo já foi alguma coisa. Não é mais nada. Foi despojado na cruz do Calvário. Está para emergir do abismo, porque ele vai se levantar, você sabe, antes do julgamento final, e caminha para a destruição. Então, a besta, Satanás, já está sentenciado. Vai para a destruição. Agora a Bíblia diz assim: e aqueles que habitam sobre a terra. Quer dizer que quando estiver aqui acontecendo a tribulação e a grande tribulação, haverá gente aqui sobre esta terra. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. O nome foi escrito lá atrás. E quem não teve o nome escrito lá atrás? É porque a gente que vai estar aqui não é para salvação, são aqueles que serão marcados pela besta, pelo 666, etc, 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 porque são para a perdição, são filhos do diabo, são outra semente. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então quem é que vai se espantar com o capeta? Exatamente aqueles que passam todo o tempo dizendo que isso é folclore, não existe demônio, não existe diabo. Essa história é coisa dos crentes. Eles adoram essas histórias da carochinha, essas figuras assustadoras. Amados, está escrito, nós cremos. Então haverá gente aqui que não é para salvação. Esses vão se admirar porque seguiram a besta o tempo todo. Esses foram o quê? Comandados pelo diabo o tempo todo, foram feitos cativos do diabo porque são filhos da perdição. Somente esses que não são filhos de Deus,
não têm os seus nomes no livro da vida. Agora, o seu e o meu estão lá desde a fundação do mundo. Então, quando um filho de Deus ouve a voz do Senhor, e se é ovelha, ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando vai a um apelo, e se você foi, glória a Deus por isso, e eu também, esta pessoa só foi porque ela já foi conhecida de antemão, predestinada para a salvação, para ser chamada por Jesus. É o tempo do chamado dela, da justificação dela e da glorificação dela. Então, quando ela vai, ela só vai à frente, ela só recebe e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, porque o nome dessa pessoa sempre esteve no livro da vida, e nenhuma ovelha poderá se perder, nenhuma ovelha se perderá, senão Jesus não seria o bom pastor. Ele deu a vida por todas as suas ovelhas. Tá bom? Tá confortável? Cai bem no seu coração? Amém. Tem gente, bispa, esse versículo aqui, fala que a senhora acrescentou na Bíblia, vai. Eu não. Ai de quem acrescentar ou tirar. Esses versículos sempre estiveram na sua e na minha Bíblia? Sempre. Por que você nunca leu? Ou se você leu, por que você nunca entendeu? Faltava luz, faltava revelação, para que você entendesse o que está por trás da letra. Porque a letra mata, o Espírito é que vivifica. Filipenses 4, vamos lá, 3 e 4. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da... Paulo se referindo aos companheiros salvos dele, dizendo, os nomes já estão lá. Amém? Próximo, Lucas capítulo 10, 18 a 20. Mais um. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quem tem o nome no livro da vida, se alegre. Alegre-se. Seu nome está lá. Glória a Deus, você é amado de Deus, eleito, escolhido, predestinado. Você foi salvo por Jesus Cristo, justificado, glorificado. O seu destino é a vida eterna. Ninguém pode mudar o que Deus determinou. Nem você pode mudar, nem você pode determinar. Deus e sua vontade soberana prevaleceram. Alegre-se. Lucas 10, 18 a 20. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Versículo 20, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, amado, a maior alegria que nós temos não é pelos milagres que a gente possa receber e ver aqui acontecer, sabe, por vermos demônios baterem em retirada da vida de pessoas, mas a maior alegria é por termos os nossos nomes no livro da vida. Amém? Já estão lá, graças a Deus. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, muitos, viu? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E hoje há aí muitos milagres operados pelo pai da mentira, que se transforma até em anjo de luz para, se possível, enganar, confundir os próprios eleitos de Deus. E naquele dia todos comparecerão diante de Jesus. E vão dizer, mas espera aí, Senhor. Muitos vão dizer, mas nós fizemos um milagre, nós fizemos prodígios, maravilhas, expulsamos demônios, a televisão está cheia, existem aí ministérios especialistas em expulsão, em exorcismo. Diz o versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Esta palavra, nunca vos conheci, quer dizer que tem gente que nunca o Senhor conheceu,
Mas tem gente que ele conheceu de antemão, porque ele criou a sua imagem e semelhança. A esses ele predestinou, aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou glorificou. Mas muitos não fazem parte do aos que de antemão ele conheceu. Esses podem estar fazendo coisas em nome do Satanás, em nome do engano. E o Senhor vai dizer explicitamente, nunca vos conheci. Ele não está dizendo, vocês passaram a ser desconhecidos meus. Ele está dizendo, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais é que são da prática. Praticais a iniquidade. Quem é que pratica a iniquidade? Quem é filho do iníquo. Quem segue o curso deste mundo. Quem é guiado pelo príncipe da potestade do ar. Os filhos da desobediência. Esses praticam. Não é eventualmente pecam, eventualmente fazem uma coisa porque tem carne. Assim são os filhos de Deus. Mas existem pessoas que praticam, vivem na prática do pecado, da iniquidade. Esses não são filhos de Deus. Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor, assim será vestido de vestiduras brancas. Ah, bispa, diz o vencedor. Será que eu vou estar vestido lá de vestidura branca? Vencedor. E Paulo diz que você é o quê? Mais que vencedor. Então se encontre aí, por favor, neste texto. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Existe algum modo do seu nome sair do livro da vida? Não! Que negócio é esse de apaga o nome, insere o nome, apaga o nome? Ai, Deus vai apagar. Não existe. De modo nenhum. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo glorificado. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Diga graças a Deus. Ponto 4. A Bíblia mostra que há pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida e outras não. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, da mesma matéria, corpo, fazer um vaso para honra e outro para? O Senhor tem direito ou não? Ah, mas não me venha com aquele papo, hein? Mas Deus não pode, porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é soberano, Ele amou quem Ele tinha que amar. Deus não ama Satanás e nem os filhos de Satanás. Porque são oposição. Amém? Não tem o oleiro direito sobre a massa. O seu corpo e o meu são massa. Para do mesmo barro, da mesma matéria, ou seja, corpos humanos. Existem uns que são para a honra, existem outros que são para desonra. Diga, graças a Deus que eu sou para a honra. 1 de João 3,12. Não segundo Caim, que era do... Amados, Caim não virou alguém do maligno. Caim era do maligno. Caim era filho da perdição. Caim era outra semente. Caim não era para a salvação. Caim era para o inferno. E João diz, não segundo Caim, que era do maligno. E a consequência de ser do maligno. E assassinou a seu irmão. O primeiro assassino foi um filho do diabo. Ele era do maligno e por isso ele assassina. Não é que ele assassinou e se tornou do diabo. Ele era do diabo e por isso ele assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. E o Senhor Jesus lá, depois de muitos anos, muitos séculos, diz, pelos frutos você conhece a árvore. As suas obras eram más e as de seu irmão justas, porque Abel era filho de Deus, tinha um espírito predestinado. E Caim, filho do diabo, outra semente, assassino. Vocês estão entendendo? Amém? Romanos 9, 22 e 23. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a
Então existem vasos de ira, são pessoas preparados para se perder. Se eles foram preparados por Deus para se perder, eles vão ser salvos? Não, amados. Deus preparou vasos de ira para a perdição. Eles vão para o inferno. Você pode pregar, pode orar por eles, nunca vão se converter. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eles não têm o espírito, não podem discernir coisas espirituais. Chocou? Não falte domingo que eu vou falar sobre as duas sementes. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longa... Se Deus quisesse um assopro dele, destruía todos os vasos de ira, todos os filhos da perdição. Ele suporta. Para quê, amados? Por que Deus suportou? Versículo 23. A fim de que também desse a conhecer... Nós precisamos aqui fazer-se cumprir o que está no livro de Malaquias. Outra vez se verá a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus quis fazer separação entre as duas sementes desde o livro de Gênesis, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou quando, igreja? Você é um vaso de misericórdia preparado antes da fundação do mundo, criado à imagem e semelhança de Deus, para manifestar a glória, as riquezas da glória de Deus. Viva como alguém que foi escolhido. Manifeste a glória de Deus na sua vida. Não se iguale a ímpios. Não se misture com ímpios. Jesus quis fazer diferença o tempo todo, por que a gente quer se camuflar no meio do ímpio? João 8,44. Vós sois do diabo. Pelo amor de Deus que não somos nós, hein, irmãos? Você sabe aquilo que eu falei da caixinha da promessa. Essa daqui nunca vai lá, né? Nunca puseram. Mas às vezes os irmãos falam, Senhor, fala comigo. Não orou. Abriu lá. É aqui mesmo. João 8,44. Vós sois do diabo. Ai, ai. Ui. Não, eu não gostei dessa. Vou para outra. Temos que entender o contexto, gente. Esses versículos isolados que essa gente aí usa para manipular as ovelhas. Não pode. Um grupo de pessoas estava ali, testando Jesus, pisinhando, colocando Jesus contra a parede, confrontando Jesus. E ele olhou para aquele grupo de pessoas e disse, vós sois do diabo que é vosso pai. Atenção, gancho para domingo. O diabo tem filhos. Os filhos dele não são demônios, são gente. Porque Jesus aqui não falava com demônios, Jesus falava com pessoas, de carne e osso, com alma. E Jesus disse, gente, vocês são do diabo, que é vosso pai. Quer dizer que o diabo tem filhos de carne e osso aqui. Nós vamos entender isso domingo. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Lógico, quem é filho do diabo quer satisfazer os desejos do pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da... Então tem gente de carne e osso aqui que é mentirosa e que é filha da mentira. Foi posto para escândalo, foi posto para perdição. Amém? Vamos encerrar. 1 de Pedro 2,8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Você poderia pensar que esse versículo está se referindo a Jesus? Pois é. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Este texto está falando que para um tipo de pessoa que existe, os filhos do diabo, Jesus Cristo é pedra de tropeço para eles. É uma rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quem é que pôs os filhos do diabo
para tropeçar na palavra, para tropeçar em Jesus? Deus. A soberania de Deus, para que desígnios de Deus determinados antes da fundação do mundo sejam cumpridos. Permitiu outra semente e suporta o Senhor essa outra semente com muita longanimidade, muita paciência, porque Deus quer dar a conhecer os seus filhos. E enquanto os filhos da perdição estão por aqui, eles estão o tempo todo tropeçando em Jesus e na palavra. Eles não cumprem, não obedecem, não se submetem. A palavra de Deus, Jesus, para eles, é pedra de tropeço. Quem confronta os valores da sociedade somos nós através da Bíblia. Quando nós dizemos isto é errado, isto é iníquo, isto é pecado, eles estão tropeçando no que está escrito aqui. Porque eles foram postos para tropeçar em Jesus, para que fique claro quem é de Deus e quem é do diabo. Porque se lá existir alguém de Deus, como muitos de nós, todos nós, um dia estávamos lá, por sermos conhecidos de antemão, predestinados, um dia fomos chamados, e quem ainda está lá e é para a salvação vai ser chamado por Jesus. A voz de Jesus vai ter que chegar lá, porque ele diz, as minhas ovelhas ouvem, então vão ter que ouvir o evangelho da salvação, para que a salvação se manifeste. E ao ouvir, vão seguir Jesus. Os irmãos estão entendendo? Essa é a sua história e a minha história. É por isso que nós estamos aqui numa quinta-feira à noite. Você acha que o plano de Deus era só esse? Que Jesus pôs você e eu no mundo? Para a gente sofrer, pagar preço, trabalhar, pagar conta, ficar velho e morrer? Não. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então assuma hoje em nome de Jesus que você é vaso de misericórdia, criado de antemão para mostrar as riquezas da glória do Todo-Poderoso. Aleluia! Vamos todos ficar de pé encerrando esta reunião. Pai amado e bendito, Deus maravilhoso, Pai, como eu te louvo e te bendigo, porque há 24 anos, 25 quase, essa palavra, essa revelação, por desígnio teu, por determinação tua, chegou à nossa vida. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque os nossos olhos espirituais foram iluminados. Nunca mais nós fomos as mesmas pessoas, Jesus. Por isso nós sabemos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Temos segurança total, Senhor. E sabemos que das tuas mãos ninguém nos poderá arrebatar. Quem nos separará do amor de Deus? Nada nos separa do amor de Cristo, porque a obra foi consumada na cruz, não porque nós merecíamos, pela graça de Deus. Obrigada, Jesus. Ó Deus, que essa palavra corra, que ninguém guarde para si somente, Senhor, que sejamos multiplicadores da tua revelação, porque isso muda a história de um filho de Deus, porque isso muda, Senhor, a nossa vida aqui, porque lá já está tudo determinado, vamos para o céu. Mas muda a nossa história aqui, Jesus. Amém. Este conhecimento não nos permitirá mais sermos destruídos, Jesus, com mentiras da tradição dos homens, contextos isolados dos contextos. Não, Jesus, nós estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento. Eu te louvo, eu te bendigo por esta igreja, pela missão apostólica da graça de Deus. Eu te bendigo, Jesus. Isso é estrutura, isso é solidez de vida, porque tudo começa com a nossa vida espiritual, Jesus. Se a vida espiritual, Senhor, está à deriva, todo o resto da vida está à deriva. Mas se a nossa vida espiritual é sólida, Senhor,
Então tudo tem que ser sólido, Pai. E assim tem sido entre nós. Obrigado, Jesus, porque somos reformadores deste século. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque quem conhece estas verdades, Pai, nada mais será como antes. Amém, verdade. Te agradeço por esta série pequena, Senhor, este repasse. E já me abro para ser instrumento nas tuas mãos no próximo domingo, Senhor. Quando vamos falar sobre as duas sementes, Pai. A tua criação e a tua permissão, Pai. Traz-nos, traz o teu povo, Jesus. Sacode esta terra. Promove esta reforma no seio da tua igreja evangélica, que está tão torta, Jesus. Tão cheias de heresias, como em 1500 estava a igreja católica, Pai. Usa-nos, Pai. E leva-nos agora na tua paz, no teu descanso, Pai. Que tenhamos o sono dos justos, Pai. E o melhor final de semana das nossas vidas. Bispo Rai, bênção final. Em nome de Jesus, por favor. Amém. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que creem e recebem essa palavra, digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.